Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Eu me chamo Marcelo, mas você também pode me chamar de Azil, e o link de todas as minhas redes sociais mais acessíveis estão na descrição desse vídeo e no comentário fixado do mesmo. Hoje é dia de analisar o anime Paranoia Agent, anime esse que foi produzido pelo estúdio Madhouse, com a direção, storyboard e roteiro de Satoshi Kon, um grande diretor que infelizmente já faleceu, mas é o mesmo diretor de Perfect Blue e Paprika. Mais um anime da Madhouse nos seus tempos de ouro sendo analisado aqui no canal, visto que eu já analisei Kashan Sins e Tatami Galaxy, dois grandes animes da Madhouse com animações excelentes e ambientação muito bem colocada. Paranoia Agent não fica abaixo de nenhum desses quesitos, a sua animação é muito consistente e extremamente fluida quando é necessária. A ambientação do anime é fenomenal, e ela colabora muito para que o ritmo dele seja perfeito. Eu consegui assistir 7 episódios de uma vez, mas infelizmente o anime muda muito de ritmo, visto que ele meio que deixa de ser investigativo a partir do episódio 8, então eu senti como se a ambientação não estivesse mais conseguindo colaborar com ele perfeitamente assim. A trilha sonora do anime também é impecável. Ela te faz realmente se sentir tenso durante a maior parte dos episódios e também entrega um suspense que colabora com a atmosfera do anime, dando assim a capacidade da maratona, mas, como eu disse, infelizmente para mim só funcionou até o episódio 7. E para uma review mais bem acabada, eu vou dividi-la em todos os episódios do anime, como eu tentei fazer com Japan Sinks, ou Japão Submerso. A diferença é que neste aqui eu consigo falar para vocês sobre quase todos os episódios da maneira que eu acho melhor para analisar. Portanto, eu acho que vai ficar interessante assim. O primeiro episódio fala sobre uma pessoa sofrendo ataques das suas colegas de trabalho e como isso pode influenciar absurdamente em como você performa o seu trabalho e em como você consegue continuar a sua rotina, continuar a sua vida. Enfim, o primeiro episódio ele não tem muito a te dizer. Ele é basicamente uma apresentação do anime. Então, ele faz isso com maestria, para ser bem sincero. Ele entrega para você todo esse mistério e simplesmente fala, olha, é isso que a gente está tentando apresentar aqui. Já o segundo episódio, ele também faz parte do primeiro, querendo falar sobre a destruição psicológica, só que agora mostrando como uma criança lidaria com falsas acusações e o bullying, sendo que ele era popular no colégio. Eu gosto como esse anime ele tem uma certa maestria em fazer as coisas com um certo ritmo um pouco lento, porque o primeiro episódio ele tem meio que como uma continuação no segundo. Ele vai fazendo as coisas irem devagar e ele não precisa simplesmente acelerar tudo para que as coisas possam caber no meio de 13 episódios. Eu acho isso fantástico. No terceiro episódio, a gente acompanha a história cotidiana de uma mulher que é a tutora do Yuichi, personagem que foi explorado no segundo episódio, e essa tutora tem dupla personalidade. A segunda personalidade dela tem esse complexo de ser uma garota de programa, então a gente acompanha um episódio denso sobre uma pessoa tentando vencer si mesma, tanto para sair da vida que se meteu, como também para destruir sua segunda manifestação de personalidade. Depois do terceiro episódio, você começa a entender que todos se sentem aliviados psicologicamente depois que sofrem o ataque do agressor conhecido como Shonen Bat, ou Shonen Bat, mas enfim, eu vou chamar de Shonen Bat que eu acho mais fácil, muito mais fácil. Enfim, essa informação é entregue de bandeja ao telespectador depois que já foi trabalhada até demais, então fica mais fácil para qualquer um entender o que está se passando ali. Realmente muito bem feito e parece que os 3 primeiros episódios são um arco para lhe mostrar isso. No quarto episódio, o anime tenta tratar de umas questões mais relacionadas às pessoas que cometem crimes, tentando deixar a pergunta na cabeça do telespectador do porquê as pessoas fazem isso e porque não existe outra alternativa, ao mesmo tempo que você acompanha um policial que tem a necessidade de fazer isso, senão vai ser morto e a sua família vai perder tudo que ele tentou construir para eles. A ideia é interessante e o mais interessante disso tudo é que a partir desse episódio eu comecei a entender mais sobre o que Paranoia Agent estava tentando mostrar para o telespectador. Além de ser um anime episódico, com vários casos e mensagens que não se concluem, simplesmente para deixar o questionamento à parte do telespectador, o anime também só joga personagens extremamente humanos, que ao mesmo tempo você sente empatia e remorsos. É quase como se ele estivesse tentando dizer ao telespectador que as pessoas são assim, elas erram, elas acertam, e as coisas são na mesma medida. Então, a gente deve ter pena disso ou não? O questionamento pro perdão é implantado neste episódio aqui. E no final desse episódio, finalmente, o Shonen Bat é preso, mas o que seria o Shonen Bat?
É aí que entra o episódio 5, o episódio em que os dois policiais interrogam o garoto que é intitulado como Shonen Bate, e você acompanha um episódio totalmente experimental com base nos pensamentos e ações do garoto, através de algo semelhante a um RPG. A narrativa inteira dentro daquele RPG é uma forma de demonstrar o que o garoto acha sobre tudo o que está acontecendo. Ele trata tudo como se tivesse uma missão a cumprir para libertar aquelas pessoas de seus sofrimentos, de sua culpa, dos seus problemas, e isso realmente é o que tem acontecido se você parar para analisar os 4 episódios que antecedem esse. Todos os personagens têm problemas e ficam aliviados depois de sofrer o ataque do Shonen Bate. Quando eu disse que estava assistindo esse anime, um inscrito do canal comentou na publicação que ele tem a teoria que o Shonen Bate na verdade é Deus. E eu acho que isso tem bastante fundamento até, já que dentro de todo esse episódio experimental do RPG, o garoto cita que as pessoas estão possuídas por Gomais, que são os bosses do jogo The Legend of Zelda. Então, além desse episódio ser experimental para explicar as coisas, ele também é uma grande referência a Zelda no geral. E por falar em Gomas, o Shonen Bate também cita Gehenna, que basicamente numa leitura mais simbólica, digamos assim, funciona como purgatório, onde alguém é julgado com base nos seus atos de vida, então não é necessariamente o inferno, mas uma passagem entre o inferno e o paraíso. Então o Shonen Bate seria Deus, já que ele funciona como o julgador do purgatório quando ele bate nas pessoas. O episódio 7 pra mim é um dos mais tensos da série, porque é o episódio onde o detetive Manhwa se dá conta de que o Shonen Bate não é simplesmente aquele garoto, e sim uma entidade, o que reforça mais ainda a tese de que o Shonen Bate é Deus. O Manhwa, ele passa o episódio inteiro tentando mostrar a verdade para as pessoas, mas ninguém quer se dar conta da verdade, e ele acaba enlouquecendo com isso, se perdendo dentro da sua própria cabeça, destruindo seu psicológico, e no final das contas, o Kozuka, que é o garoto, acaba sendo assassinado pela entidade. É o que parecia. É aí que os detetives são demitidos e a série começa a seguir uma linha de episódios experimentais, tentando fazer coisas extremamente malucas e diferentes do episódio 8 até o 13, para te contar de diferentes formas e de diferentes pontos de vista o quão importante é tirar um tempo para você. O episódio 8 é o episódio mais perturbador da série inteira, na minha opinião. Pelo menos, para mim, ele é o episódio mais perturbador, porque ele conta um pouco sobre um fórum suicida na internet e mostra o perigo disso e como isso influencia bastante, já que uma das protagonistas desse episódio é uma criança que também deseja se suicidar. E aí a gente descobre coisas sobre o garoto Kozuka, né, que ele estava sendo, entre aspas, possuído pelo Shonen Bate e tal. O Kozuka acabou se suicidando, a gente entende isso por ele participar de um fórum suicida e por ele ter todas as informações de tudo que todos esses 3 personagens precisavam. E eu digo que ele estava sendo possuído, entre aspas, porque à altura do campeonato eu já chegava mais ainda a essa conclusão de que o Shonen Bate era uma entidade sobrenatural. Realmente, o comentário desse inscrito me ajudou a olhar um pouco mais sobre isso e realmente é o que parece. O pior desse episódio 8 é você se dar conta de que os personagens já estavam mortos, não sei se desde o início, ou se eles morreram na cena da construção que estava sendo demolida, mas enfim, foi bem perturbador pra mim e o episódio mais louco e diferente da série também. Esse não é um episódio totalmente maluco e aleatório, porque fóruns suicidas realmente existem na vida real, e é um negócio realmente complicado de se lidar. Mas eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, porque é um tema bastante pesado, então vamos deixar isso para depois, ou nem tocar nesse assunto e vida que segue. O episódio 9 com certeza é o que eu menos gosto de toda a série. Me pareceu um episódio extremamente aleatório. Esse sim foi extremamente aleatório. De fofoqueiras contando sobre a vida dos outros e inventando histórias para tentar se encaixar no meio de uma rotina que tivesse algo de interessante. Não gosto de pessoas assim, e esse contraste faz com que eu não goste desse episódio igualmente. Em contrapartida, nós temos o episódio 10, que é o meu favorito de toda a série. Ele explora bastante a situação realista de como uma staff de um anime se complica bastante, se sobrecarrega, né, não dorme, não descansa e quebra bastante sua saúde mental e corporal. A gente viu aquele caso bastante antigo da galera da Madhouse que estava sendo explorada, né? Inclusive esse é o anime da Madhouse. É um negócio que é meio complicado. Eu acho que essa notícia foi de 2017, esse anime aqui é de 2004, então, porra, Madhouse, depois de anos vocês cometem o erro que vocês passam uma mensagem do seu anime, fica complicado desse jeito, né? É com todo esse episódio explorativo sobre estúdios de animação e a produção delas que o anime finalmente deixa totalmente claro que a sua mensagem é a necessidade do descanso, e isso por si só já diz tudo. O antepenúltimo episódio, ou simplesmente o episódio 11,
é sem dúvidas um dos melhores episódios desse anime, pois ele coloca a esposa de um dos detetives que estavam investigando o caso do Shonen Bash para conversar com o próprio. Além de toda a mensagem de que as pessoas estão sobrecarregadas e que elas precisam de um descanso, esse episódio torna mais ainda claro que o Shonen Bash é a representação espiritual de Deus, da forma como o anime apresenta pra gente para fazer questionamentos sobre coisas que Deus faz. Os diálogos da esposa do detetive colocam o Shonen Bash contra a parede em momentos onde o método de matar alguém para que ele deixe de sofrer é totalmente questionado por ela. E ela e o detetive não se perdem pelo simples fato de que eles preferem continuar seguindo em frente e encarar a realidade ao invés de se entregar à desistência. Apesar de que isso não é seguido pelos dois, porque o detetive acaba indo parar no mundo alternativo por realmente querer fugir da realidade, achando que não era legal continuar naquela linha ali. Porém, os episódios 12 e 13 são resultados de uma tentativa inquietante de dar um rumo aos personagens e concluir a história, fazendo assim com que toda a teoria de que o Shonen Bash era Deus fique em segundo plano e o telespectador que procura apenas por uma narrativa de via única não entenda essa outra mensagem dos 11 episódios anteriores. O objetivo dos dois últimos episódios é basicamente construir uma parede entre todos os acontecimentos anteriores, disfarçar como se aquelas mensagens nunca existissem e entregar uma mensagem totalmente psicodélica em um formato visual sobre como mentiras podem explodir e resultar numa catástrofe absurda. Se existe a possibilidade de falar a verdade para alguém, mesmo que essa verdade vá doer, fale. Uma verdade imediata dói muito menos do que descobrir sobre ela depois. E o pior é que na maioria dos casos a mentira é descoberta através de outra pessoa, então é bom evitar. Eu já fui um grande mentiroso na minha vida, perdi muitos amigos e muitas oportunidades, e eu realmente me sinto meio mal quando eu me lembro dessas situações. Eu acho que vocês viram o vídeo do Reigen Arataka, que é um personagem do Mob, e eu falei um pouco sobre isso, não profundamente, mas talvez do mesmo jeito que eu falei aqui agora. O final de Paranoia Agent realmente é bem pesado pra mim, e eu aconselho que vocês nunca tentem experimentar viver uma vida de mentiras. Mentir é sempre o pior caminho. Mas enfim, o anime possui várias mensagens, e essa é a principal mensagem que ele escolhe levar aos telespectadores como se fosse um último suspiro, tentando te fazer refletir em qualquer um desses assuntos e aspectos. Ou seja, se você não pegou nenhuma mensagem dos outros episódios anteriores, tem esse final mirabolante sobre mentira para encaixar tudo numa linha só e dizer pra você que o tema era mentira o tempo todo. E ele acaba sendo, no fim das contas, porque é o tema principal da série, é o que encerra o que começou. Então, é isso. Ainda existem muitas coisas simbólicas e nas entrelinhas desse anime que com certeza eu não consegui entender, e outras que talvez eu tenha tirado conclusões precipitadas, mas o que importa é que as mensagens principais foram captadas. O anime foi divertido, intrigante e diferente. A minha nota para Paranoia Agent no fim das contas fica como 10/10, apesar de não ter gostado do episódio 9. O anime consegue se manter consistente do início ao fim, sem muitos problemas, e pra mim ele acaba sendo quase perfeito. Mas eu não vou segurar o 10 só por conta do episódio 9. Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo, e se gostaram, não se esqueçam de compartilhar com seus amigos, deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Essas coisas de sempre que a gente sempre tem que lembrar pra vocês, senão vocês não fazem, né? Fala a verdade. Muito obrigado a todos vocês que viram esse vídeo até o final, um grande abraço pra todos vocês, até o próximo vídeo, e não se esqueçam de que mentir é a pior opção.